Salve pessoal, boa tarde. Vamos começar mais um Leiteria do Castilho, a casa do tricolor raiz, hoje meio pau da vida. Vamos lá? Vamos começar. Leiteria do Castilho agora. Salve pessoal, boa tarde, boa semana, saudações tricolores. Hoje vamos bater papo sobre um assunto. E esse assunto expandindo para um ou dois só. Vamos falar de John Arias. Hoje explodiu na Europa em dois jornalistas. Um é o Fabrício Romano, que eu sempre acompanho. Eu acompanho sempre o Fabrício Romano e Ben Jacobs. E hoje de manhã eu li que o Wolverhampton já praticamente sacramentou a venda já acertou com o Arias e está acertando o Fluminense, praticamente já acertou o Fluminense. E ele confirma a outra informação, que é um jornalista, John Arby, alguma coisa parecida com isso, do Daily Telegraph, dizendo que o Fluminense, dizendo que o Wolverhampton, que é o clube, já teria acertado com o Arias tudo que ele deseja e já estava entrando em contato com o Fluminense e existia um caminho livre para fechar por 15 milhões de libras esterlinas. E o Fabrício Romano fala em 20 milhões de euros. Eu não sei qual é a cotação de um de outro, mas no mínimo 15 milhões de libras esterlinas deve dar mais ou menos, no mínimo, 17 milhões e meio de euros. De qualquer maneira, 15 milhões de euros ou de libra esterlina ou do que for, é muito pouco. Muito pouco. Para ser sincero, é um absurdo. Isso eu quero falar isso aqui em partes. Porque o que a gente sabe que vai acontecer é que o mandatário, conhecido também como Mr. Peacock, ou Pavão, em português, ele vai falar que tem aquela dívida de gratidão com o Arias, porque ele não foi embora para o Zenit, porque ele não quis, não foi para o Galatasaray, porque eram só 6 milhões de euros, aquelas coisas. Mas ele prometeu que, aparecendo uma proposta que o Fluminense gostasse, ele iria. O Arias, vou voltar aqui a uma semana atrás. Eu falei na terça-feira da semana passada. Ou na quarta de manhãzinha, quando eu gravei o vídeo sobre a derrota contra o Chelsea. Que aquele choro do João Arias, um amigo meu no grupo comentou na hora. Esse show está parecendo um choro de despedida. Eu coloquei isso no último vídeo, exatamente no vídeo sobre a derrota para o Chelsea. Aí, tudo bem, ele vai sair, ele fez um grande torneio, uma grande Copa do Mundo, a torcida já sabe disso. Aí vai vender porque prometeu, ele fala que quer jogar lá, tudo bem, isso é um tesão dele querer jogar lá, não tenho nada com isso, isso é um problema dele. Olha, eu quero jogar no Japão, o meu sonho é jogar no Japão, tá bom, pode jogar no Japão. Só tem uma coisa, que isso é o que detona tudo. Por que o Fluminense renovou um contrato com esse cara em janeiro? Por que renovou um contrato com esse camarada em janeiro, final de janeiro e início de fevereiro? Porra, se tem essa promessa para sair por 15 milhões de euros ou de dólar, o que for, 15 milhões ou 20 milhões é nada. O Fluminense só leva 40% disso aí, porque 10% leva 50% e 10% tem que pagar pro agente dele. Por que renovou para pagar 1,5 milhão por mês? Mais de 1,5 milhão, sei lá, 1,5 milhão é garantido. Uns falam 1,7 milhão. Por quê? O cara ganhava 500 mil. Pô, se tinha essa promessa para depois do Mundial, faz o seguinte, continua pagando 500 mil. Acabou. Porque se você faz um novo contrato e você ganha 3 vezes, aumenta em 300% o teu salário,
Assim, ó, tudo bem, a gente vai garantir você que vai olhar com a maior boa intenção do mundo. Você quer jogar na Europa, nós entendemos. Você vai fazer 28 anos agora em setembro. Não tem problema. Só que não vai poder ser por 15 milhões. Você é um jogador que vale muito mais do que 30, mesmo com 27 para 28 anos. Tá ok? Tá ok, pronto. Não teria problema nenhum. Se o Wolverhampton chegasse hoje, ó, o Wolverhampton tá ligando aqui para casa, olha, tá falando comigo, vai fazer uma proposta para você, ô Mário, de 35 milhões, você aceita? O Mário fala assim, manda ligar para mim que a gente vai fazer negócio. Agora, olha, eu já topei, vou jogar na Inglaterra, meu sonho sempre foi jogar na Europa, na Inglaterra, entrando na Premier League, melhor coisa do mundo, mesmo que eu vá jogar no Olaria de lá, porque essa que é a realidade. Falei isso no último vídeo. Wolverhampton, ele está sempre do meio da tabela para baixo, para não cair. Às vezes quase caiu esse ano. É sempre ali. O Wolverhampton, você não vê o Wolverhampton chegar em sexto lugar, jogar a Liga das Conferências. Agora tem a Liga da Conferência, a terceira Liga, que o Chelsea ganhou, jogando contra o Celta. O Celta ou o Betis, um desses dois. Nem isso o Wolverhampton se classifica. Então vai jogar, como eu falei no último vídeo, está ali Juventude, Atlético Goianiense, é nesse time aí, Chapecoense, quando está ali, quando está classificado, está ali variando sempre entre 13º para o 20º. É isso que está acontecendo. Então, não, renovaram o contrato, aí surge essa informação do Fabrício Romano, confirmando a informação do cara do Daily Telegraph, que de 15 milhões de euros ou 15 milhões de libras esterlinas ou 15 milhões de euros, 20 milhões de euros. Duas merdas. O Fluminense vai levar menos de 10 milhões de euros. O Fluminense vai levar, se for 20 milhões de euros, o Fluminense vai levar 8 milhões de euros. Aí você multiplica por 6, vai levar 48 milhões. Dá para pagar o quê? Dá para pagar um mês, 2 meses, tudo bem. Mas quando é que o Fluminense tinha que receber? Porra, no mínimo uns 250 milhões, pô. No mínimo 200 milhões. Aí o Lessa, que é um camarada que eu confio muito, porque é um camarada muito pé no chão, um cara que vai atrás, deu uma informação que ainda não está fechado. E já houve um acordo do Arias com o Wolverhampton, e o Wolverhampton já teve contato com os agentes do Arias, mas ainda não entraram em contato com o Fluminense. Essa é a informação do Lessa. E eu creio nela, porque o Lessa é um cara sério, diferente de outras pessoas que já dão... Não. Eu só digo o seguinte, quando o Ben Jacobs ou o Fabrício Romano falam que já está praticamente fechado, eles não erram uma. Ou melhor, eles erram uma em 100. Aí você vê uma parte da torcida falando, pô, mas então por que diz que não pode ir? Eu também acho que poderia falar isso. Só que já existe, já é uma coisa que já está caminhando há quase 2 anos. Aí o Arias fala, tudo bem, eu vou cumprir meu contrato. Aí começa a não dividir bola, a não ser o Arias. Ele tem contrato até 2028. Quer dizer, você está sempre na mão do jogador. Essa é a grande realidade. Vê o Gerson. Isso é outro problema. O Gerson, que já tem 28 anos, joga muito menos bola do que o Arias. O Arias hoje é o melhor, talvez seja o melhor jogador da América Latina. O Rios do Palmeiras está sendo vendido por não sei quantos milhões, muito mais do que o Arias. E ele é 3 anos mais novo que o Arias só. Está indo para a Europa por mais de 30, ou por 30. E aí você vê para quem que o Palmeiras negocia. Vê se o Palmeiras negocia com o Watford, se o Palmeiras negocia com o Wolverhampton. Não, o Palmeiras negocia com o Real Madrid, com o Barcelona, com o Chelsea, com o Liverpool. O Chelsea está aí. Eu falei isso também no último vídeo. O ataque do Chelsea vai ser matador. Estevão, João Pedro e Palmer. Falei, vai ser uma trinca do cacete. Falei isso, ipsiliteris foi o que eu falei, vai ser uma trinca do cacete. No último vídeo. Mas olha para quem vendeu o Estevão, para quem ele foi vendido. O Palmeiras vendeu para o Chelsea. Para quem que ele vendeu o Hendrick? Para o Real Madrid. O Fluminense vende para quem? Para o Watford, para a Fiorentina, para o Wolverhampton. O Fluminense não vende ninguém para o Real Madrid, para o Barcelona, para o Chelsea, para o Liverpool, para o Manchester, qualquer um dos dois. Não vende, cara.
é só para essas merdas que de metade de tabela para baixo, e se não for a segunda divisão, que é o caso do Watford. É Udinese. Porra, é um negócio de louco. Isso aí você deixa a torcida puta dentro das calças, e não é para não ficar. E o jogador tá com a faca, quem tá com a faca e o queijo na mão é o jogador. Por quê? Porque a gente tem um presidente que tem pena de jogador. Bom, negociou um novo salário. Ó, tudo bem, vamos negociar um novo salário, mas tem umas novas bases aqui. Mas vamos negociar você não tenha dúvida. Se aparecer aqui a proposta, vamos negociar. Desde que a proposta seja para a Europa, que é o que você quer ir, para uma boa liga, e que seja no mínimo de tantos milhões, porque você é craque, pô. Ah, não. Vai por praticamente pelo mesmo preço que estava de 9 meses atrás, porra. Pelo mesmo preço que estava há um ano atrás. Que foi em julho do ano passado, aquela janela do meio do ano passado. Porra. Tem que dar jogador. Aí a gente fica vendo aqui, ó. João Pedro, Cauã, Evanilson, Pedro. Só que esses 4 são centroavantes. Aí a torcida fica reclamando que a gente está com o Cano já em final de carreira. Que anteontem perdeu a mãe, e os sentimentos da família. Mas, independente disso, ele já vem jogando mal há algum tempo. O Everaldo, se o Everaldo tivesse chutado aquela bola contra o Borussia e tivesse feito gol, pelo resto do campeonato que ele fez, a Copa do Mundo, ele seria titular. Que ele jogou bem em todos os jogos. Só que ele não chutou aquela bola que ele passou pro Camargo. Foi só isso que ele fez. O erro dele foi esse, não ter chutado. Ele tinha que ter chutado e ter feito gol. Porque aí ele hoje seria titular absoluto. Porque o resto dos jogos ele jogou bem. E a gente está trazendo o John Kennedy. Pelo que foi acertado já, o John Kennedy está voltando. Porque o próprio treinador do Pachuca falou, ele está voltando. Então, o Fluminense vai pagar lá 1,5 milhão para ele voltar. Tudo bem. Renato disse que vai dar um jeito nele, aceita. Eu vou falar a mesma coisa que também falei no último vídeo. Se não conseguir acertar o John Kennedy, desconta do salário do Renato. John Kennedy tem bola? Muita bola. Se ele botar a cabeça no lugar, é jogador de seleção brasileira. Agora, você acredita que ele vai botar a cabeça no lugar? Não. Já está com 23 anos, já era para ter colocado a cabeça no lugar há muito mais tempo. Então, o João Arias é isso. É uma pena. Agora eu quero falar da outra coisa. Porque o João Arias vai sair, gente. Vai sair. E vai sair por esta merreca, pode crer. Porque se o Mário bater o pé, como é que tinha que ter sido decidido no início desse ano, quando renovou o contrato, aí, como não decidiu isso, e se ele for bater pé, o Fluminense vai perder o João Arias. O João Arias não vai mais vir de bola, vai começar a sentir fisgada. Ai, tô contundido, tô com febre, vou pro samba. Não, isso ele não faz mais, pô. Coisas desse tipo. Vou aqui ganhar meu salário até 2028 não precisa sair não, vou ficar milionário. Ele não faz isso. Mas ele pode fazer, vai ser um cara aborrecido, o ambiente vai ficar pesado pra cacete. Aí que vem o pior. Aí vem o pior, que é a torcidinha. A torcidinha pra mim é aquela torcida que destrói o próprio. Ela se autodestrói. Quer um exemplo? Cauã Elias. Só um exemplo. Cauã Elias, exatamente há um ano atrás, julho do ano passado, Cauã entrou e todo mundo falava que está pedindo passagem. Cauã Elias começou a jogar, o Fluminense começou a vencer. Aí o Cauã Elias, na segunda metade do segundo turno, começou a cair. Não de cair. O time passou a não servi-lo para fazer gol. Mas ele abria para dar assistência, ele abria, corria pra caramba. A torcida começou a malhar o cara. Malhar como é malhado o Everaldo hoje. Olha, isso aí não dá jogador. Que nem estão fazendo com o Isaac agora. A torcidinha é esse monte de merda que torce pro Fluminense e acaba com o próprio time. Pô, se tiver muita gente que quer a torcidinha, que quer dar dislike, pode dar dislike. Porque eu não vivo do YouTube. Muito longe disso. Eu sou aqui um desabafo e uma comemoração com pessoas que pensam parecido comigo. Então, a torcida tem. O Isaac é um exemplo. O Isaac não, o Riquelme. O Isaac é um craque de bola, só que ele tem que ir devagar. A maior prova disso é o Montoro do Botafogo.
O cara chegou, o Botafogo jogou até agora, desde o Mundial, jogou os 4 jogos do Mundial, jogou agora contra o Vasco. O Montoro jogou os 5 jogos, sendo que o último ele já foi titular. No último ele já foi titular. A gente tem o Lescano, Lavega, Riquelme e Isaac. Riquelme e Isaac foram titulares no início do ano, quando o time ainda estava de férias, estava voltando, aí botaram uma molecada para jogar. Eles tinham acabado de jogar o Sub-17, campeões brasileiros, vamos jogar. Depois foi barrado. Aí o Riquelme se machucou. Quando voltou, jogou 2 partidas mais ou menos, isso aí não serve. Quem falou isso? Torcidinho. O Isaac não dá. O Riquelme jogou 2 partidas. O Lescano, somaram todos os minutos dele, não deu 150 minutos. Lavega menos ainda. Só que um vai jogar a Copa do Mundo pela seleção do Paraguai e o outro é capitão da seleção sub-20. Agora, o Montoro de 18 anos está jogando. A torcida falou assim, pô, esse cara é bom, hein? A torcidinha está falando isso. Pô, esse cara é bom, hein? A gente tem um cara que é a revelação do Paraguai, que vai jogar a Copa do Mundo e ele vai estar convocado. Esse é uma merda. Agora eu vou falar para terminar a área, que a gente está falando só do Arias. Isso aí desvia. Lamentavelmente, a torcida está falando, quem vai ser contratado? Ninguém. Vai contratar ninguém. Se contratar, vai contratar um cara meia boca para dar um tala-boca. Porque a gente contratou aí é que vem a desgraça, para mim. Agora eu estou dando a minha opinião. Quem vai entrar no lugar do Arias? Soteldo. É para começar a chorar agora. Soteldo. Aí só vamos perguntar, quem você colocaria no lugar do Arias? Bom, primeira coisa, uma coisa adicional. O Fluminense renovou com Keno, Samuel Xavier, Ganso e Arias. Todos eles para terminar o contrato no final do ano que vem. E o Fluminense ainda queria renovar com o Ganso e o Cano para 2028. Então, já deu essa mancada, não era para ter renovado com ninguém. Talvez só o Samuel Xavier. Os outros 3 era para terminar o contrato esse final de ano, agora acabou. Pô, mas o Ganso é um craque, mas passou. O tempo passa para esses caras todos, pô. Você não gosta do Ganso? Eu adoro o Ganso. O Ganso faz cada jogada espetacular. Mas ele vai ter que ser reserva agora. O Mundial mostrou isso. O jogo está cada vez mais corrido. O Ganso não consegue. O Ganso é genial. Mas ele não consegue acompanhar. Por mais genial que ele seja, se ele não conseguir. E mais, o Ganso ainda teve o problema da miocardite. Isso aí, inconscientemente, altera o cara. É só você se colocar no lugar dele, pô. Se você nunca se for doente, você não vai conseguir se colocar. Eu me trato de câncer. Eu sei como é que é. Qualquer coisa me dá medo. Há 3 anos que eu estou me tratando de um câncer e toda vez que eu vou tomar o remédio, que eu faço o exame para ver se não tem metástase. É um cagaço desgraçado. A miocardite é a mesma coisa. De repente o cara embarca, jogando uma bola, divide, pressão sobe, o cara involuntariamente, o cara sente, pô. Involuntariamente não, inconscientemente. Então está na hora do Fluminense mudar o time. O Cano também é um jogador, porra, esforçado pra caramba, tem a cara da torcida, porra, casou com o Fluminense. Mas não pode mais ser titular. Eles estão trazendo o John Kennedy agora. Então, para terminar aqui, que isso é assunto para o próximo vídeo. Que o Arias é só de aguardar por quanto ele vai sair. E não vai sair por mais do que você for pensar que o Fluminense vai conseguir reverter um monte de coisa. Ele não vai sair por mais do que 22 milhões de euros. Não vai sair por mais do que isso. Ou seja, uma verdadeira merda. O Fluminense tem que fazer o que o Arias tinha feito no ano passado, é conversar com o Patriotas ficar com 30% e o Fluminense com 70%. Isso dá para ficar. Porque o Patriotas é o cocô do cavalo capanga do reserva do bandido que morre no trailer. Então eles vão aceitar, porque é dinheiro que eles nunca viram na vida. Nunca conseguem nem imaginar quantas notas são. O Fluminense pode chegar lá e fazer uma chantagem. Olha, não vou vender não. Só vou vender se você aceitar 30%, eu vou ficar com mais 20%, porque eu ainda tenho que pagar 10% para esse agente aqui dele, pô. É a saída. Vai ser 22 milhões de euros. É questão só de mais um dia, menos um dia para explodir de vez. Sabe, é que nem um tumor. Chega uma hora que explode. Aí começa a vazar para tudo que é lado. É o que está assim. Olha, já está aqui, o tumor já está crescendo, já vai ficar, vai subir aqui assim, ó, vai subir, daqui a pouco, pó, explodiu. Quando explodiu foi a venda. Por que valor? 22 milhões de euros. Agora eu vou terminar aqui, porque isso vai ser assunto para o próximo vídeo. A escalação do Fluminense.
Vou botar a minha opinião. Minha opinião, o Fluminense hoje não deve contratar absolutamente mais ninguém. Deve contratar sim. Contratar um outro zagueiro, porque a gente não pode ficar com o Thiago Santos. Thiago Santos não, pelo amor de Deus. Eu, aliás, começaria a vender, a dar um jeito de mandar o Keno embora, mandar o Cano já começar a conversar com ele, tu vai pro banco. Eu acho que o Ganso já entendeu. É para jogar jogos fáceis. Se você quer ser campeão da Sul-Americana, campeão disso, eles têm que saber que tem cara que tem que correr mais do que eles correm. E tem que estar com uma parte técnica que está dando certo. A do Ganso, infelizmente, do Cano, infelizmente não está dando. O Keno a gente já sabe o que é, aquela inutilidade. O jogo ficou difícil, ele some. Aí aparece o Águia de Marajá e joga pra cacete. Aparece o Sandy também joga. Aparece, joga na frente, corta, aí aparece o Chelsea e passa um e dá um bico para longe. E essa foi a realidade. Ele passou uma vez e deu um bico para fora. As outras todas ele devolveu a bola. Foram 5 bolas que ele recebeu. Uma ele tentou. As outras 4 ele devolveu. Não tentou. Então, minha escalação seria Fábio. A gente já tem que ter um goleiro para o lugar do Fábio, começar a treinar, porque ano que vem ele não vai renovar. Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Fuentes. Na minha opinião, é o Fuentes. Porque o Fuentes ataca, a gente precisa atacar. E no meu time é 4-4-2. Não é 4-3-3. Eu vou arrumar meu time no 4-3-3, mas é um 4-3-3 meio mentiroso. Meu meio seria Bernal, Martinelli, se não sair. Aguenta aí que o Martinelli vem time pesado italiano em cima dele. Hércules e La Vega. La Vega jogando no lugar do Arias. La Vega jogando no lugar do Arias. Na realidade, a minha escalação seria no meio de campo Bernal, Martinelli, Hércules, Nonato na frente, no lugar do Arias. La Vega não, desculpe, falei La Vega, não é La Vega. Na frente, Lescano no lugar do Arias. Lescano é meio atacante. O Lescano é meia atacante. Ele jogava de 10 e jogava na frente, no time dele lá do Paraguai. Então, na frente, Lescano e John Kennedy. Esse é meu time. Isso a gente vai conversar no próximo vídeo. Falou? Mas o Arias está dando adeus pra gente. E mais uma vez, nós estamos doando mais um jogador, por um acaso, o melhor jogador da América Latina neste momento. Está na seleção, já saiu a seleção aí. Seleção da Copa do Mundo, o Arias está lá. Ele e o Thiago Silva.